O grupo de advogados prerrogativas acionou a Procuradoria-Geral da República contra a deputada Bia Kicis por acusações feitas ao ministro Alexandre de Moraes. Segundo os advogados, durante a sessão da CCJ, a parlamentar teria acusado o magistrado de adulteração de documentos e manipulação de julgamentos. O grupo afirmou que os ataques extrapolam a liberdade de expressão e pediu investigação formal. Sobre esse assunto, vamos falar agora com a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Boa tarde, deputada. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, tudo bom? Deputada, nós gostaríamos de ouvir a senhora a respeito desse caso. A princípio, o que nos parece é que é mais uma perseguição a um parlamentar que fala a respeito do que está acontecendo no judiciário do nosso país. Os poucos parlamentares, como a senhora tem coragem de falar a respeito, sempre tem alguém ali perseguindo e, curiosamente, o grupo Prerrogativas sempre está ali no encalço, no pé desses parlamentares. Claro. Bom, antigamente a gente era acusado de fazer fake news, de mentir. Agora, como eles não podem nos acusar de mentir, eles dizem que nós estamos extrapolando a nossa liberdade de expressão. Na verdade, o que nós temos é imunidade parlamentar, né? Muito mais do que a liberdade de expressão. Nós não podemos ser processados civil ou criminalmente por nossas palavras, votos e opiniões. E o que eu falei ali não foi nenhuma opinião, eu trouxe fatos. Eu falei que o ministro mandou para colocar-se na ata que foi encaminhada pelo presidente da turma, na primeira turma, Zanin, o seu voto, dizendo que essa Câmara iria examinar a possibilidade de sustar a ação penal contra o Ramagem, na forma do artigo ali da Constituição. A Câmara dos Deputados, a mesa, recebeu esse ofício. Aí o Lindbergh Farias, que não tem nada a ver com a ação, entrou com uma petição pedindo esclarecimentos sobre o limite da nossa atuação, que a Constituição não colocou limite. E aí o ministro, então, trouxe um novo voto em que ele fala, na parte final, que deveria se restringir ao Ramagem a suspensão e só 2 crimes, excluindo outros 2. E aí foi feita uma nova ata que acompanhou um novo ofício. Bom, não houve um julgamento posterior para alterar aquele voto. Esse voto novo foi trazido pelo ministro Alexandre, e tanto assim que a mesa diretora da casa ignorou. Ela mesma falou, reconheceu que não levou em conta esse segundo ofício, levou em conta o primeiro. E eu, então, contei essa situação que é muito grave, que representa, sim, um crime de responsabilidade, tá? A meu ver, porque você não pode alterar o voto depois que ele é proferido, e muito menos alterar uma certidão, porque a ata é uma certidão de um fato. Então, crime de responsabilidade. Se isso não for capaz de produzir aí um processo de impeachment, de fazer andar, eu não sei o que mais fará. E aí o grupo Prerrogativas faz o quê? Manda para o Ministério Público, não é? Um grupo que é chamado Prerrogativas, que na verdade está querendo violar as minhas prerrogativas. Eu sim tenho prerrogativa para fiscalizar, para denunciar, para falar livremente como parlamentar. Então, esse grupo Prerrogativas é um vexame. Eles têm vários braços aí no governo, inclusive indicação nos Correios. Então, eles servem a esse governo, tá? E querem, claro, ajudar a acabar com os opositores a esse regime. E aí ficam servindo para fazer esse tipo de gracinha de violar a prerrogativa alheia, né? Indo contra, inclusive, o nome deles, que são o Grupo Prerrogativas, né? Que deveria cuidar das prerrogativas dos advogados, não fazem isso e vem querer aqui ainda ajudar a violar prerrogativas de parlamentares. Vergonha, vexame, esse grupo Prerrogativas não serve para defender prerrogativas de ninguém. É um bando de esquerdalha, todo mundo ali fez o L, eles só passam vergonha
e querem agora vir para cima de quem está fazendo um trabalho honesto, decente, tem coragem de representar a população. Jorge Serrão, nós estamos com a deputada federal Bia Kicis. Sua pergunta. Bia Kicis, o curioso dessa história é que a própria coordenação do Grupo Prerrogativas concluiu que não tem prerrogativa para poder representar contra uma parlamentar, mas eles fizeram isso. E isso, Bia, tem sido a rotina do nosso modelo juristocrático tupiniquim. Ou você tem um partido político, ou você tem um parlamentar de esquerda, ou você tem alguma entidade também de esquerda, se dizendo progressista, que aciona sistematicamente ou o Ministério Público ou a própria Justiça diretamente para provocar ações contra os adversários políticos. Qual é o nome que se poderia dar a esse tipo de atuação? Porque isso não é respeito algum ao Estado de Direito. Isso sim é perseguição e espírito de vingança. Né? Perseguição e abuso de autoridade, com certeza. O que eu quero ver é eles desmentirem os fatos. É isso que eu quero. Até agora, eu não me vi ninguém falar que eu menti, que eu inventei. Então, assim, agora é calúnia você narrar fatos, você dizer que um juiz fez algo que ele de fato fez? E eu ainda perguntei, será que não houve um outro julgamento? Fui atrás, entrei em contato com os advogados dos réus que me disseram não houve outro julgamento, coisa alguma. Se houvesse, a gente teria acesso pela internet, pelo andamento processual. Não houve. Então, assim, quero ver dizerem que o que eu falei não é verdade. Bruno Musa, nós estamos com a deputada Bia Kicis. Sua pergunta. Deputada, boa tarde. Bom, eu estava vendo aqui no pedido do Prerrogativas, eles falam que a senhora fez ofensas deliberadas à honra funcional de membros do Poder Judiciário, fecha aspas, a eles, e que isso extrapolaria os limites da liberdade de expressão. Eu fico aqui pensando, mais critérios subjetivos, né? Quais são os limites da liberdade de expressão? Ou você tem liberdade ou não tem liberdade? Mas eles adoram colocar critérios subjetivos e fazem o que querem com isso. A minha pergunta é direta. Em meio a esse autoritarismo que estamos, e já havendo casos em que como é que chama? A imunidade parlamentar não vale de nada, uma vez que o Brasil está sem lei, vocês se sentem ainda realmente protegidos por essa imunidade parlamentar? Ou viramos uma selva e vale tudo? É claro que não nos sentimos protegidos. Nós temos a Constituição que nos protege, mas o que é a Constituição hoje? Ela é a vontade dos ministros, é aquilo que eles queiram. O que eles querem que seja constitucional o que eles querem que seja inconstitucional E ainda tem esses braços, né? Dentro da OAB, às vezes dentro do Ministério Público, às vezes dentro de várias entidades que funcionam para perseguir, para censurar. Eu estava vendo aí o ministro Mauro falando aqui antes, né? Dizendo que temos que regular as redes. Gente, regulamentar as redes é outro nome para censurar. E a nossa Constituição, mais uma vez, a nossa pobre, combalida Constituição, ela proíbe a censura. Então, nós já não vivemos numa democracia, todo mundo sabe disso, não é novidade nenhuma. A gente viu ontem o que aconteceu no depoimento das testemunhas lá do núcleo 1 do processo do Bolsonaro, né? A gente viu o ex-comandante-geral do Exército sendo ameaçado. Assim, que vergonha! Que vergonha! Nós temos uma justiça hoje que não faz justiça, e aí surgem os memes, né? Não vou permitir justiça aqui no meu circo, aquelas coisas todas. Os memes estão aí porque, às vezes, só com ironia, com piada, que você consegue difundir ainda a verdade e o sentimento do povo brasileiro.
E, na verdade, nós nem vimos, né, deputada, porque a imprensa é proibida de acompanhar os julgamentos, nós só conseguimos ver o julgamento do Bolsonaro, do núcleo do Jair Bolsonaro, nós não conseguimos ver os outros julgamentos, inclusive o próprio Felipe Martins, que está sendo julgado, não pode ser sequer fotografado, porque o dono da Constituição e do nosso país, Alexandre de Moraes, não permite. Deputada, muito obrigada pela presença aqui no nosso Jornal da Oeste, tanto o Jornal da Oeste quanto a Revista Oeste estão sempre à disposição para recebê-la. Muito obrigada, tenha uma boa tarde. De nada, boa tarde. Eu que agradeço a vocês, é muito bom. A gente precisa de uma imprensa, um jornalismo livre, que fale a verdade, que no mínimo ouçam, né? Ouça as vozes de todos os lados, não é? Porque não é possível tanta desinformação, isso sim, né? Informação escondida, né? Que infelizmente parte da mídia faz. Mas obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês.